Eu estou aqui num lugar que sempre que eu saio em projeção astral para fazer atendimento vibracional, que envolve benzimento, aplicação de passe, energização, tanto a espíritos desencarnados quanto a espíritos encarnados que saem do corpo ou estão em estado de coma, mas estão todos, enfim, precisando de auxílio. Tem uma equipe espiritual que trabalha com a gente, que traz eles para cá, exatamente para esse local aqui. Então, é normal quando, né, eu saio do corpo nessa projeção astral, vir para cá, para esse lugar. E o que acontece? Aqui é um lugar que tem muito contato com o verde, com as águas, tem a energia da terra também, dá para fazer um trabalho espiritual muito bom aqui. Então, às vezes chega a formar uma fila aqui, exatamente aqui. E os atendimentos se dão ali. Aí tem um grupo de terapeutas, fica ali, cabe assim uns 7 terapeutas, fica um pessoal aqui, né, chamando pelo número da senha ou o próximo da fila, vai, recebe a energia e volta. Coloca uns banquinhos para o pessoal sentar, os pacientes, e depois eles, ali na frente fica outra equipe, reencaminhando eles para outros postos de atendimento. E aí eles distribuem vários portais dimensionais, se precisar levar a pessoa para outra colônia, para algum lugar, entra através de determinados portais e já sai lá no local que tem que ir, sem precisar fazer grandes viagens. Isso tudo só é possível com a ajuda dos seres da 7ª e 8ª dimensão para cima. 8ª dimensão, preferência 8ª dimensão para cima. Bom, e aí eu estava bem aqui quando um grupo de espíritos, estava com os companheiros espirituais ali, aliás aqui, e um grupo de espíritos veio por aqui e perguntou para a gente, fez parte já foram se envolvendo na roda de conversa. Gente, né, chega com educação, é claro, ninguém vai expulsar da roda de conversa. E a pergunta que eles fizeram foi, é possível ter dia e hora para desencarnar? Até uma colega, outro dia, uma paciente, mandou essa mesma pergunta. Veja bem, dia e hora exato não. Pelo menos foi o que os benfeitores explicaram aqui. Dia e hora exato não. Você reencarna com uma quantidade de fluido vital, que alguns chamam de Ti, mais ou menos de preferência, vai muito do merecimento da pessoa também, em relação a como ela tratou o corpo físico dela em outras vidas. Soma-se, né, essa trajetória dela e ela tem um bônus. Ou não. Às vezes ela tem um score bem pequenininho e ela vem com a quantidade de fluido vital não muito grande. Enfim, vem com prognóstico desse fluido vital durar, por exemplo, 70 anos. Claro, lá eles explicam para a pessoa, 70 anos se evitar tal coisa e tal coisa, e aumentará ou manterá esse fluido vital, esse Ti, se praticar tal e tal coisa. Você consegue mantê-lo ou aumentá-lo. Mas se fizer tal e tal coisa, perderá isso poderá viver, por exemplo, 62, 58, depende, menos ainda. Bom, a pessoa vem com essa ideia de que ela vai viver mais ou menos aquela quantidade de tempo. Aí tem um outro porém. Existem, o que foi explicado aqui, existem espíritos lá na colônia em que eles estão, que eles combinam com suas famílias espirituais ou amigos espirituais, combinam com aqueles que não vão reencarnar nem tão cedo, que quando der mais ou menos dia tal e hora tal do ano tal, aqueles espíritos lhe busquem na crosta terrestre. Então é feito toda uma documentação, um pedido, e o Conselho Superior vai decidir se aquilo pode ou não acontecer. Geralmente é negado. Milhões de casos são negados. Um caso ou outro, um a cada, 50 milhões, é autorizado a isso aí. Entendeu? A mais ou menos, não tem dia e hora certo não. Mais ou menos no ano tal, do mês tal, quando aquele irmão ou irmã já tiver com seus, por exemplo, 75 anos, é só um exemplo,
aproximadamente no meio do ano, de idade quando ele tiver 75 anos e 6 meses, por exemplo, aqueles amigos começam a procurar aquele irmão e prepará-lo para a partida, conforme o combinado, e aí eles dão um jeito de promover de uma forma ou de outra. E o corpo sempre tem uma fragilidade, sempre existe uma ocasião ou outra que pode vir a calhar e ocasionar um desencarne. Sem esta documentação prévia, feita lá no tempo que aquele espírito ainda era desencarnado, no período entre encarnações, sem aquela documentação prévia e autorização prévia dos seres do alto, seria assassinato, mesmo praticado por um benfeitor, se desligasse aquele irmão do corpo sem autorização do plano maior. Então, há todo um estudo, há todo um preparo, uma autorização para que aqueles irmãos possam pôr em prática aquilo que foi autorizado décadas atrás. Né? E aí a coisa acontece. Entendeu? E se o irmão se arrepender e não quiser ir mais? Pode se arrepender. Pode se arrepender. Sem problema. Pode se arrepender. Aí ele entra no que chama de acréscimo. Mas é por conta e risco dele. Geralmente ele... Não é que também vai ficar à deriva aqui, mas por conta e risco que eu quero dizer é assim. Depois, vamos supor que ele tinha marcado mais ou menos 75 anos e 6 meses de ser buscado. E foi autorizado, documentado, tudo certinho. Aí ele se arrepende. Aí ele quer ficar mais um tempo porque ama os netos, porque agora que a vida começou a ficar boa aos 70 e tal, aí fica. Só que os irmãos vão dizer, só que assim, se lhe acontecer alguma coisa, uma enfermidade ou alguma coisa assim, não adianta ficar implorando ao alto para ficar mais tempo, porque o seu tempo praticamente você mesmo já decretou. Pelo seu querer, lá antes de... Então, mesmo que você revogue aquele documento que foi assinado, sua mente se programou, já antes de nascer, para o desencarne mais ou menos nos 70 e poucos anos. Então, sua mente foi autocondicionada, auto-hipnotizada para o desencarne. Então, mais tarde ou mais cedo, a sua mente vai criar uma situação para você desencarnar. E não adianta ficar implorando para a espiritualidade socorrer e deixar você mais tempo na matéria, porque foi uma escolha sua. Entendeu? Agora, boa parte das pessoas, por exemplo, que está em coma, muitas delas têm fluido vital, Ti, suficiente para viver quase 100 anos, algumas delas. O negócio é que, por alguma razão, elas perdem força energética, ou perderam ao longo da vida, estão naquela situação e a tendência é piorar mais, na maioria dos casos. Então ela desencarna com o fluido vital, mas sem força propulsora para colocar esse fluido vital a serviço da existência corpórea. Ou seja, ela não sabe usar aquilo e acaba desencarnando com bastante fluido vital. Se ela não estiver muito bem amparada espiritualmente e ela for parar no umbral, os espíritos vampirizadores poderão judiar bastante no intuito de vampirizar aquele irmão. É uma situação bastante complicada. Muito complicada. As coisas do plano espiritual são muito delicadas. São muito delicadas. Então é isso, gente. Então, se alguém tinha essa dúvida, espero que tenha esclarecido. Tá bom? Qualquer coisa, mande perguntas para a gente. É interessante mandar dúvidas para a gente consultar junto à espiritualidade. A gente pede também para os benfeitores responderem durante o trabalho de incorporação. E assim vai. Esta pesquisa eu fiz em trabalho extracorpóreo, fora do corpo, em viagem astral. Mas há muitas perguntas são respondidas também pelas próprias entidades. Que Deus abençoe, muita paz, muita luz e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Um dia nós já habitamos num insetinho desses. E numa planta dessa também. E viva a evolução!